Voltando para cá, para falar agora de um assunto muito sério, muito importante, que envolve agressão, violência e desrespeito a trabalhadores no exercício da sua função. A gente está falando dos funcionários do Teatro Castro Alves que denunciam que estão sofrendo agressões verbais e físicas de pessoas que, vejam só, querem entrar no teatro pagando meia entrada sem apresentar a carteira de estudante. Segundo uma determinação do Ministério Público, apresentar apenas o comprovante de matrícula não vale. É obrigatório mostrar a carteira de meia entrada. Jailson trabalha há 19 anos na portaria do Teatro Castro Alves, mas pela primeira vez em todo esse tempo, ele foi agredido há cerca de uma semana por um homem que tentava entrar no teatro pagando meia entrada e apresentando apenas o comprovante de matrícula. Proibi de ele entrar, segurando para ele não ter o acesso. Ele aí me empurrou e invadiu o teatro, me deu um suco no rosto. Cosme também trabalha na portaria do teatro e foi ajudar o colega. Ele também foi agredido. Essa foi a primeira vez em 24 anos em que me agrediram, não só com murros e pontapés. Na noite de sexta-feira, Valnei impediu um rapaz de entrar só com o comprovante de matrícula. Ele se sentiu, na verdade, ele informou que estava acuado ali e chutou. Na verdade, não só a mim, mas outros funcionários também. Agrediu vocês? Perfeitamente. Segundo a diretora do Teatro Castro Alves, a cobrança da carteira de estudante é uma determinação do Ministério Público. Todo mundo tem direitos e todo mundo tem deveres também, né? Então, no caso da carteira de estudante, foi um direito conquistado pela classe estudantil e é claro que deve ser mantido. Contudo, para você ter esse direito, você tem que apresentar a carteira de estudante física. Essa é uma exigência que o Ministério Público fez não só ao Teatro Castro Alves, mas como a todos os equipamentos de cultura da cidade de Salvador. Uma exigência que os estudantes parecem desconhecer. Em um show sábado, na concha acústica do TCA, segundo o jornal Correio, esta estudante de geografia teve o comprovante de matrícula recusado. Já esse rapaz precisou completar o valor do ingresso. A Delegacia dos Barris está apurando as agressões ocorridas no TCA. E a gente segue discutindo esse assunto aqui no estúdio do Jornal da Manhã, com a presença da nossa convidada, advogada especializada em Direito Civil, a doutora Fernanda Barreto. Doutora, bom dia, bem-vinda, tudo bem? Ricardo. Bom dia, doutora. Tudo bem, Satisfação tê-la aqui mais uma vez. Satisfação é minha. Doutora, nós vimos então os relatos dos funcionários do Teatro Castro Alves, uma situação que, segundo gestores de outras casas de espetáculo, espaços culturais, também se repete. A exemplo, por exemplo, do Teatro Jorge Amado, na Pituba, o gestor publicou, inclusive, na internet um texto falando que a funcionária foi também agredida verbalmente. Ou seja, são duas leis de 2013, um decreto de 2015 e essa recomendação nova do Ministério Público. O que é que muda exatamente a partir de agora? Exato, Ricardo. Essas duas leis e esse decreto, eles instrumentalizam um direito que, como ressaltado na reportagem, é uma conquista da classe estudantil, não só dela, ele vale também para idosos, pessoas com deficiência, acompanhantes de pessoas com deficiência e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos que são cadastrados no chamado Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Todos esses têm direito, mas para exercitar esse direito, passa a ser exigido pela lei federal, né, pelas leis federais e tal, passa a ser exigido a carteira. Então, não basta mais apenas o comprovante de matrícula, porque, na verdade, Ricardo, o comprovante ele é mais fácil de fraudar. E há um grande índice de fraude nas meias entradas, né, nas carteiras estudantis. O que é que isso gera? Um aumento terrível no preço dos ingressos em geral. Porque se todo mundo pode pagar meia, se todo mundo paga meia, quando na verdade nem todo mundo estaria enquadrado nas categorias de meia, há uma tendência natural a se elevar o preço dos ingressos para todo mundo. Agora, doutora, na hora da compra do ingresso, já na hora da compra, sem ser na hora de entrar no show ou na festa, também compra só com a carteira de estudante ou o comprovante de matrícula ainda está sendo recebido? Pois é, Thaí, que na verdade a gente não tem uma noção precisa dos procedimentos, porque eles variam a depender da empresa, da instituição que representa e promove aquele espetáculo cultural ou esportivo, porque os esportivos também estão aí nessa lei. A questão é que deve ser exigido, na minha opinião, tanto na hora da compra quanto na hora da entrada, para evitar uma confusão maior. Além disso, as leis exigem que os teatros, as instituições culturais, os cinemas, etc., informem amplamente sobre a carteira. É necessário fixar cartazes, como, por exemplo, o próprio Teatro Castro Alves já fez, informando que, a partir de agora, a lei começou a ser cumprida, porque, na verdade, a lei já estava em vigor. Mas havia uma certa flexibilidade no cumprimento. Nem todo mundo exigia. Mas o Ministério Público passou a determinar que seja exigido, e se as instituições que promovem os espetáculos e shows e jogos, etc., não o fizerem, podem, inclusive, ser punidas por isso.
Esta é uma recomendação do Ministério Público da Bahia ou em todos os estados também existe essa recomendação? Na doutora? verdade, os momentos, Ricardo, de se fazer essas ações têm sido diferentes, mas a gente encontra já notícias de que ministérios públicos e PROCONs, etc., de outros estados começaram a se organizar para garantir e cobrar que a lei esteja sendo cumprida. Doutora, a gente viu ali os funcionários sendo agredidos pelos estudantes. O que é que pode acontecer com esses estudantes que não aceitam essa medida? Na verdade, quem pratica agressão, a agressão ela nunca é justificável. No contexto de um cumprimento de lei, os funcionários estão ali trabalhando, cumprindo ordens para que uma determinada lei seja cumprida, porque órgãos de fiscalização estão exigindo esse cumprimento. É uma coisa que não se justifica em absoluto e como já está acontecendo, esses crimes, porque isso é crime, né, a lesão corporal, etc., vão ser investigados pelos órgãos competentes como delegacias, etc., e pode haver processo criminal, inclusive. Inclusive, os casos já foram denunciados, né? Os casos já estão sendo acompanhados, inclusive. Exatamente, Ricardo. Doutora Fernanda Barreto, nossa entrevistada aqui, falando sobre, portanto, a questão da meia entrada nas casas de shows, espetáculos de Salvador, advogada especializada em direito civil. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Pelas informações. Obrigada a vocês. Obrigada, Bom doutora. dia, Boa pessoal. semana. Bom dia.